presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente, dando início à lista de oradores inscritos no pequeno expediente, com a palavra o deputado Reis, que fará uso regimental da tribuna. Cumprimentar o presidente, deputado Carlos Gianazzi, também o deputado Conte Lopes, que acaba de chegar, o público presente, os funcionários desta casa, cumprimentar os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica e também cumprimentar todos aqueles e aquelas que estão em suas residências e nos acompanham pela Rede Alesp. Presidente, muito obrigado ontem pela sua presença lá na Avenida Paulista. Houve lá a manifestação dos policiais, cobrando o governador de São Paulo. Depois saíram em passeata até a Secretaria da Segurança Pública e o deputado Gianazzi, o deputado Paulo Fiorilo, estiveram presentes lá, participaram do ato, fizeram uso da palavra, eu também estive lá, e é uma das primeiras manifestações que vai, concorrer para outras manifestações e organizar a marcha dos policiais ao Palácio dos Bandeirantes. Então, muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi, pela sua luta e pela sua luta em prol dos servidores públicos e dos professores e diretores de escolas que Vossa Excelência trava aqui nessa casa. Dizer, deputado Carlos Gianazzi, que hoje o governador publicou um decreto, Vossa Excelência já deve ter tomado conhecimento, o decreto 70396, de 24 de fevereiro de 2026. É o decreto que trata da contagem de tempo do confisco, dos quinquênios, confisco dos anuênios, dos triênios, confisco esse feito pela extrema-direita. O que eu observo, deputado Carlos Gianazzi, que a direita não gosta dos servidores públicos. Ela odeia os servidores públicos. Eu não entendo por que eles votam na direita. Mas tudo que não presta para os servidores públicos é a direita que protagoniza, que coloca em vigor uma política ruim para os servidores públicos. Então, a direita foi lá e confiscou 583 dias dos servidores públicos para contar para quinquênio, para sexta parte, anuênio, triênios. E a esquerda agora devolveu, por uma lei que foi aprovada lá em Brasília, a Lei Complementar 226, sancionada pelo presidente Lula, devolve a contagem de tempo desses 583 dias para os servidores públicos. Só que a lei trouxe a faculdade de cada ente da federação decidir o pagamento desse período retroativo. Então, tudo bem, as pessoas tiveram lá 583 dias confiscado pela direita, na época o governo Bolsonaro, agora o governo do presidente Lula aprova que tem que considerar, que tem que reconhecer esse tempo, só que o pagamento ficou a critério dos governantes locais, obviamente por uma questão do pacto federativo. Aliás, também a tirada lá atrás, os governantes poderiam não ter tirado, se quisessem, mas tiraram. Então, o decreto do governador, ele traz aqui, esse decreto dispõe sobre a contagem do intervalo compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 como período aquisitivo de anuênios, triênios adicionais por tempo de serviço, quinquênios, sexta parte dos vencimentos, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes em cumprimento ao disposto do artigo 3º da Lei Complementar Federal 226, de 2 de janeiro de 2026. Artigo 2º. As secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias promoverão a revisão da contagem do tempo de serviço dos respectivos servidores e empregados públicos exclusivamente para a finalidade que trata o artigo 1º, quer dizer, a finalidade é a contagem.
Parágrafo único. A revisão prevista no caput deste artigo produzirá efeitos funcionais remuneratórios a partir de 13 de janeiro de 2026. Então, ele diz, olha, vai contar, mas vai pagar a partir do dia 13 de janeiro de 2026. Artigo 3º. Os órgãos setoriais e subsetoriais do sistema de administração de pessoal adotarão as providências necessárias à revisão do tempo de serviço dos servidores e empregados públicos, na forma do artigo 1º e 2º, e expedirão os atos de concessão ou de retificação cabíveis. Parágrafo único. No exercício das competências que trata o caput deste artigo, os órgãos responsáveis aplicarão estritamente a legislação cabível, sendo vedada a extensão de novas vantagens. Artigo 4º. O pagamento dos valores atrasados, aí, ó, o que ficou para trás, decorrentes da contagem do período de que trata o artigo 8º da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, incluído pela Lei Complementar Federal 226, de 12 de janeiro de 2026, somente poderá ser realizado mediante edição de lei específica. Então, deputado Carlos Gianazzi, você acha que o Tarcísio, que persegue tantos servidores, que está tirando todos os direitos dos servidores, né? Questão do reajuste, database, vale-refeição de R$12, que está lá congelado, que ele vai editar essa lei específica, que ele está dizendo, olha, conta daqui para frente, mas para se pagar o que ficou para trás, somente com lei específica. Artigo 5º. A Secretaria de Gestão de Governo Digital, por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento desse decreto. Os representantes, artigo 6º, os representantes da Fazenda, do Estado, junto às empresas estatais, dependentes e junto à fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, adotarão no que couber as providências necessárias ao cumprimento ao disposto desse decreto em seus respectivos âmbitos. Parágrafo único. O pagamento de valores atrasados, aí depois ele reforça no decreto. Olha, o pagamento de valores atrasados no âmbito das entidades descentralizadas, referida no caput, fica condicionado à autorização da lei de que trata o artigo 4º deste decreto. Ou seja, mesmo as entidades que são descentralizadas, né, do referido caput, remete para a edição de lei específica, né? Aí vem o Tarcísio de Freitas, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e todo o seu secretariado com relação, então, ao Descongela, que foi aprovado em Brasília, mas que o governo, no seu decreto, diz que vai contar daqui para frente, mas pagar aquilo que ficou devendo, né? O confisco em que eles são especializados em fazer, isso ele diz, só por lei específica. Quando vai ter essa lei específica, eu posso dizer com certeza, nessa gestão desse governador, eu não acredito, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Reis. Com a palavra o deputado Jorge do Carmo, com a palavra o deputado Luiz Cláudio Marcolino, com a palavra o deputado Eduardo Nóbrega, com a palavra o deputado delegado Olim, com a palavra o deputado Eduardo Suplicy, com a palavra o deputado Átila Jacumucci, com a palavra o deputado Sebastião Santos, com a palavra o deputado Itamar Borges, com a palavra o deputado Marcelo Aguiar, com a palavra a deputada Valéria Bolsonaro, com a palavra o deputado Donato, com a palavra a deputada professora Camila. Passo a palavra, então, para o deputado Reis continuar presidindo essa sessão. Parei na Camila. Assumindo a presidência dos trabalhos na data de hoje, chamo para fazer uso da palavra o deputado Rafa Zimbaldi, deputado Edson Giriboni, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, deputado Reis, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, hoje o Diário Oficial publicou, enfim, o decreto do descongelamento da evolução funcional, aquele congelamento feito pela Lei Complementar 173, lei federal, lá do governo Bolsonaro, da época da pandemia, que congelou a evolução funcional de todos os servidores do Brasil. Eu me refiro aqui ao decreto 70.396, né, que foi publicado exatamente hoje no Diário Oficial, após muita pressão. Nós pressionamos,
denunciamos aqui pela tribuna, fizemos ofícios ao governo para que ele imediatamente fizesse o descongelamento, porque é isso que diz a lei federal. Tem até aqui o decreto, se puder colocar para mim no telão, acho que eu mandei aqui, esse é o decreto 70396, que de forma tardia foi publicado hoje, porque o Tribunal de Justiça já tinha publicado, o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, as reitorias das universidades públicas, várias prefeituras já estavam descongelando, bem antes aqui do Estado, né? A prefeitura que eu vi lá, Diadema, de Americana, várias prefeituras já colocaram em curso descongelamento automático, inclusive a Prefeitura de São Paulo também, por conta da nossa pressão. E esse descongelamento do período da pandemia, ele é automático, não há necessidade do servidor entrar com requerimento, nada disso, né? É o que diz aqui, o que nós estamos entendendo pelo decreto, é o que está fazendo a Prefeitura de São Paulo, o Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa também já fez um comunicado que vai descongelar, então é isso que está acontecendo, né? O descongelamento, ele é automático para todos os servidores do Brasil, graças à mobilização das entidades e dos servidores, mas quero destacar aqui o papel essencial e fundamental da deputada federal Luciane Cavalcante. Sem o trabalho parlamentar dela, esse projeto jamais seria aprovado na Câmara e no Senado, porque nós começamos a luta aqui na Assembleia Legislativa, quando ela ainda nem era deputada, mas participou ativamente, e quando ela foi eleita, ela levou essa pauta para Brasília, apresentando o PLP número 21, e esse projeto, o texto, já existiam alguns projetos tramitando, mas, no final, ela fez uma ampla mobilização, realizou várias audiências públicas lá na Câmara Federal, aqui também nós fizemos, em parceria com ela, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela conseguiu aprovar o projeto com muitas dificuldades em todas as comissões, levou para o plenário, aprovou no plenário da Câmara, levou para o Senado, fez várias articulações, gestões, isso está tudo filmado, né? Está lá na TV Câmara, TV Senado, mostra a articulação que ela fez, lógico, o apoio das entidades, sem dúvida nenhuma, dos servidores de todo o Brasil que participaram da mobilização, mas foi ela que carregou no parlamento brasileiro o projeto até que ele chegasse a ser aprovado na Câmara, no Senado, e depois também a sanção presidencial teve a participação dela, de convencer o governo de que era uma pauta importante, teve a participação do Guilherme Boulos, que é secretário da Presidência, e de outros ministros que participaram na defesa, porque havia resistência, lógico, dos tecnocratas, cabeças de planilha, que sempre são contra esses projetos. Mas, enfim, o projeto foi sancionado e agora é lei em todo o Brasil. Então, o descongelamento é automático, é obrigatório, o governador não está fazendo favor nenhum, ele tem que cumprir a lei. A questão, deputado Reis, que Vossa Excelência levantou, é importante. Agora, a nossa luta agora é pelo retroativo, para devolver o dinheiro confiscado. Aí é uma luta que nós já estamos travando aqui na Assembleia Legislativa. Eu já me antecipei e apresentei um projeto de lei, né, para obrigar o governo a devolver o retroativo. Tem que ter lei, então nós apresentamos o projeto de lei. E tem dinheiro, deputado Reis, Vossa Excelência sabe, acompanha o orçamento, nós temos o maior orçamento da história do Estado de São Paulo, são mais de 380 bilhões de reais. E o governo distribui dinheiro, joga dinheiro fora aí para os grandes grupos econômicos, dando a eles mais de 80 bilhões de reais em isenções fiscais. E muitos desses grupos econômicos são caloteiros, devedores da dívida pública, da dívida estadual, né? Então, tem dinheiro, sim, para devolver, né, o retroativo, tem que pagar o retroativo, e também, aproveitando, deputado Reis, já que estou aqui na tribuna, posso deixar de registrar também que tem que devolver o confisco das aposentadorias e pensões, daquele confisco do Dória e do Rodrigo Garcia, desses dois ex-governadores, né, que prejudicaram, que confiscaram 2 anos das aposentadorias e pensões de mais de 600 mil
servidores, aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo têm que devolver também. Então, é isso. Hoje a gente tem que celebrar essa grande vitória agora do funcionalismo estadual, né, que está consolidada nesse decreto publicado hoje, 70.396. E também, senhor presidente, deixar claro que quem se aposentou, mas na época estava na ativa, estava trabalhando, terá o direito de incorporar também, como fez a prefeitura e outras prefeituras. Estão reconhecendo o direito de quem se aposentou, mas na época da pandemia, do congelamento, estava na ativa. E para concluir, senhor presidente, que sem querer abusar do tempo, eu não posso aqui também quero registrar ainda a nossa luta pelo reajuste do piso nacional do magistério, senhor presidente, que a lei, já saiu a portaria, agora a portaria número 82 de 2026, né, que obriga o governo estadual a dar o reajuste do piso nacional do magistério aqui em São Paulo, que ia ser de apenas, tenho aqui, 0,37. Porém, o presidente da República, o presidente Lula, apresentou uma medida provisória, aumentando, logicamente, esse valor, mudando o cálculo, né, do reajuste, e o reajuste vai ser maior que a inflação, mas o governo estadual tem que dar o reajuste do piso nacional, respeitando a Lei 11.738 e a medida provisória que está no Congresso, a 1.334, de 2026, que o presidente Lula encaminhou para elevar esse percentual, que pela lei antiga seria apenas 0,37, daria R$ 18,00 de reajuste, mas com esse projeto, com essa medida provisória apresentada, senhor presidente, né, esse valor sobe. Então, que é pouco ainda para nós queremos muito mais, mas o governador nem isso ainda deu para o magistério estadual. Ele tem que pagar o valor do piso com repercussão em toda a carreira, esse percentual, não com abono complementar, como ele vem fazendo. E depois dar o reajuste mesmo do funcionalismo, da data base salarial. Então, nós exigimos aqui que o governador Tarcísio de Freitas efetive e publique rapidamente esse reajuste do piso nacional do magistério para todo o magistério do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista de oradores, chamo para fazer uso da palavra o deputado Rômulo Fernandes, deputada Marina Elu, deputado Capitão Telhada. Excelente tarde, senhor presidente, que dirige os trabalhos nessa tarde, deputado Reis. Cumprimento a todos os presentes, parlamentares, a galeria, aos funcionários civis e militares. Uma excelente quarta-feira. Venho à tribuna nessa tarde em tom de comemoração, porque, de fato, o Brasil deu um grande passo ontem à noite, terça-feira à noite. Tivemos a oportunidade, o privilégio de ver o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, aprovar, mais uma vez, o projeto de lei antifacção, que é um verdadeiro marco legal de combate ao crime organizado. Muito orgulhoso, inclusive, eu fico até pessoalmente, por esse projeto ter sido relatado 2 vezes por um amigo, que hoje é uma referência em termos de segurança pública no Brasil, que é o deputado federal Guilherme Derrite, que relatou a primeira vez em 2025, quando esse projeto veio do governo, fez um trabalho técnico, realizou, de fato, alterações que endurecem as penas, que trazem uma lei verdadeiramente diferenciada, que ajuda as polícias e que o cidadão de bem espera que, sim, essa lei bata no criminoso, que faça cumprir e a responsabilização e o caminho do fim da impunidade para o criminoso. Esse projeto foi para o Senado, acabou tendo alterações no Senado, por isso retornou à Câmara. E ontem à noite, mais uma vez, recuperando o primeiro relatório da Câmara, o texto original do relatório da Câmara dos Deputados, esse projeto, esse PL antifacção, foi aprovado. E eu fiz aqui uma arte, eu peço por gentileza ao Wagner para expor aqui essa arte. Você vê aqui na tela
alguns pontos principais, resumidos, mas que esse projeto, a partir de agora, atinge, né? Então, nós vemos lá, a primeira questão, endurecimento das penas. O projeto original que veio do governo PT vinha lá com a figura, entre aspas, do faccionado privilegiado, que era uma pena de 1 a 3 anos. Isso é brincadeira, né? O faccionário tem uma pena de 1 a 3 anos, ou seja, nem ficaria preso em regime fechado. Então veio esse projeto com endurecimento real, pena mínima para faccionados de 20 a máxima de 40 anos. Se for líder, se tiver morte de policial, se for reincidente, essa pena pode chegar a 65 anos de prisão, sendo que 70% no mínimo desse regime obrigatoriamente tem que ser cumprido em regime fechado. Isso começa a parar com aquela porta giratória do sistema penitenciário, o sistema de justiça criminal, tendo o criminoso preso atrás das grades, recolhido 70% da pena que ele recebeu. De fato, a sociedade brasileira vai sentir, sim, esse reflexo e vai se sentir mais segura. Cumprimento desde o início para líderes em presídio federal, desde o início da pena. Fim do auxílio reclusão. Fim também do direito ao voto para esses condenados, esses que responderão pelo crime hediondo que está agora configurado na nova lei, na nova legislação. Uma ação interessantíssima que combate a lavagem de dinheiro, que é ação civil de perdimento de bens. Então, todo faccionado que foi preso e é identificado através da investigação que ele tem bens adquiridos com dinheiro do crime organizado, com dinheiro ilícito, vai ser feita uma ação autônoma, independente, para perdimento desses bens, ou seja, uma justiça, inclusive, fiscal e pecuniária. Criação de um banco de dados nacional e fim do voto, já falei já. Enfim, senhores e senhoras, é um privilégio a gente participar desse momento no Brasil, um grande passo que há décadas não se via. O Brasil hoje tem como tema principal, todos que nos acompanham aqui pela TV Alesp, pelo canal da rede da Assembleia Legislativa, sabem que o tema principal hoje, a maior preocupação do brasileiro é segurança pública. E o problema da segurança pública não está nas polícias. As polícias trabalham, são eficientes, são homens e mulheres que se dedicam ao máximo no dia a dia. O grande problema está na impunidade, na legislação, na motivação da mente criminosa, do bandido em delinquir de novo e de novo e de novo, aumentando a reincidência e vivendo de uma vida criminosa, porque no Brasil ainda vale a pena. Então, há 2 anos atrás, acabamos no Brasil com a saída de preso, com o benefício das saidinhas. Agora, mais esse passo, um projeto antifacção que, sem dúvida nenhuma, irá bater de frente com graves crimes, violentos crimes que hoje acontecem em todo o Brasil, domínios de cidade, domínios de território, tráfico de drogas, narcoterrorismo, traz configurações e tipificações importantes em relação a esses crimes e, principalmente, traz um sentimento de esperança e de justiça para o cidadão de bem que não aguenta mais ver criminoso se dando bem e sendo apalpado, sendo afagado pela justiça criminal. É uma oportunidade do Brasil reverter e seguir um novo rumo em direção à justiça, em direção à decência no nosso país. E para encerrar, presidente, eu quero fazer um clamor, porque hoje pela manhã eu ainda vi uma nota do Palácio do Planalto comemorando a aprovação do projeto antifacção, porque de fato nasceu do governo, foi totalmente alterado, ele foi muito mais endurecido na Câmara dos Deputados e chegou-se a essa aprovação. Então, se o governo PT, se o Planalto comemorou a aprovação, eu espero e eu clamo e solicito ao presidente da República que sancione esse projeto quando chegar o momento, quando chegar em suas mãos, ao presidente Lula, e faça a justiça corresponda à expectativa do brasileiro. Obrigado, presidente. Seguindo a lista de oradores, chamo para fazer uso da palavra o deputado Danilo Campetti.
deputada Alessi Brandão, deputada Carla Morando, deputado Caio França, deputada delegada Graciela, deputado Dirceu Dalben, deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, deputado Alex Madureira, deputada Dani Alonso, deputado Fábio Faria de Sá, deputada professora Bebel, deputado Valdomiro Lopes, deputado Rodrigo Moraes, deputado Paulo Mansur. Quando a gente fala no dia 8 de janeiro, a gente está falando de 1.300 pessoas que foram condenadas. Hoje nós temos 179 pessoas ainda presas no nosso Brasil, com penas de 14, 15, 17 anos de prisão. 17 anos é desde quando uma criança nasce, vira adolescente, sai do colégio e está entrando na faculdade. Quanto tempo passa tudo isso? Quanto sofrimento? Quantas sequelas? Estamos falando de avós, pais, mães, trabalhadores do nosso Brasil e de todos os estados, de Goiânia, de Minas, Santa Catarina, São Paulo, que estavam no 8 de janeiro para se manifestar. Mas não há crime quando algo é impossível. Se eu quiser vender hoje um terreno no céu para qualquer um de vocês e eu for julgado, esse julgamento vai ser impossível, porque é um julgamento que é uma prova impossível de ser concretizada. Eu estou vendendo algo irrelevante, é a mesma coisa do 8 de janeiro. É uma narrativa irrelevante, é uma narrativa que não existe. É uma narrativa que colocaram de um golpe de Estado que não houve o golpe, só há golpe com tanque de guerra, só há golpe com a polícia militar, com a polícia civil, com a marinha, com a imprensa, para se tomar aquela cadeira do poder. Aí você deu um golpe de Estado realmente, que aí precisa ser reconhecido por outros países, mas nada disso aconteceu. O máximo que poderia haver era uma pena, uma contribuição em cestas básicas, ou um serviço comunitário, mas não, estamos falando de vidas. E o presidente Bolsonaro é um sequestrado político, porque Davi Alcolumbre saiu na Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, porque eles pegam nos corredores do parlamento o que está sendo falado, e saiu uma matéria que Davi Alcolumbre estaria negociando para tirar a CPI, se recuassem na CPI do Banco Master, ele poderia avançar na dosimetria ou na anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, o presidente Bolsonaro e todas essas pessoas que foram presas, que ainda estão lá, viraram moedas de troca política. Ou seja, não é uma questão mais do que é certo e o que é errado, é uma questão de uma barganha política. Olha, você me ajuda aqui, que eu te ajudo ali para libertar essas pessoas. Meu Deus do céu. Estamos falando de vidas de brasileiros. É muita maldade, é muita crueldade. E eu sei que tem muitas pessoas da esquerda que são contra o que está acontecendo. Também. Chegou num limite essa narrativa que está afetando diversas pessoas nesse Brasil. É algo que não se sustenta. Então, são depoimentos de mulheres de 70 anos de idade que estão presas, que são trabalhadoras, que não deveriam estar presas. Então, hoje a gente tem uma narrativa construída, sustentada pelo STF, e que eles não querem voltar atrás, e a gente escuta ainda políticos barganhando com toda essa história. É triste
isso que a gente está vivendo no país, e é por isso que no dia 1º de março, nós vamos para as ruas. Às 14 horas vai ser na Paulista, mas essa convocação é para o Brasil. Nós precisamos fazer algo, os brasileiros precisam fazer algo. E toda essa culpa de narrativa, a imprensa tem parte nisso. A imprensa, infelizmente, no Brasil, tem parte nisso, que comprou essa narrativa do golpe. E que hoje, como a água quente está batendo na bunda da imprensa, eles estão começando a falar da ditadura que está acontecendo no Brasil. Como nunca falaram. Mas a ditadura está chegando na imprensa. Está chegando, não, chegou na imprensa. E tem avançado em nosso Brasil com eles. Com o que mandam, né, no Brasil. Que é o pessoal da toga, infelizmente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Paulo Mansur. Dando continuidade à lista de oradores do pequeno expediente, convido o deputado Conte Lopes, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Tenente Coimbra, deputado Marcos Damasio, deputado Bruno Zambelli, deputado Osés de Madureira, deputado Major Meca, deputado Rafael Saraiva, deputado Enil Tato, deputado Jorge Wilson, deputada Tainara Faria, deputado Paulo Fiorilo, deputada Ediane Maria, deputada Fabiana Bolsonaro, deputada Paula da bancada feminista, deputada Ana Perugini. Dando início à lista suplementar, convido para fazer uso da palavra a deputada Márcia Lia, deputado Valdomiro Lopes, deputada Tainara Faria, deputado Luiz Cláudio Marcolino, deputada professora Bebel, deputado Sebastião Santos, deputado Caio França, deputado Danilo Balas, deputado André Bueno, deputada Beth Saão, deputado Danilo Campetti, deputado Enio Tato, deputado Mauro Bragato, deputado Tiago Auríquio, deputado Carlos Gianazzi, e passo a presidência ao deputado Paulo Mansur agora para que eu faça uso da palavra. E agora, com a palavra, o capitão Telhada, deputado estadual, tem tempo regimental, 5 minutos, para falar no pequeno expediente. Muito obrigado, presidente. Estava mandando uma imagem para a nossa equipe técnica de som para ilustrar aqui. Eu não poderia deixar de retornar ao microfone nessa tarde, aproveitando a oportunidade que a gente tem de falar. E a principal função do parlamentar é parlar. O nome já diz, é falar. Então, sempre quando temos oportunidade e temos voz dentro de uma democracia, temos que utilizar para coisas boas para o nosso povo. E antes da sessão, agora, por volta do meio-dia, eu estive presente, infelizmente, a um velório, a um funeral de um verdadeiro herói brasileiro, de uma pessoa que se dedicou, que deixou o conforto do seu lar, o conforto da sua cidade e da sua terra natal para combater o nazifascismo na Europa, nos campos da Itália, nos idos de 1944 e 1945, quando a Segunda Guerra Mundial eclodia no continente europeu. E nós tivemos oportunidade de homenagear aqui na Assembleia, a nossa Assembleia Legislativa, em 9 de julho de 2025, ano passado, tivemos oportunidade de colocar uma medalha no peito desse herói, esse pracinha, Cabo Valdomiro Grotto, que infelizmente, com 104 anos, nos deixou nessa noite, agora de terça para quarta-feira. Aqui está uma fotografia do ano passado, onde eu e meu pai, Coronel Telhada, homenageamos o Cabo Valdomiro Grotto, bem como seus familiares, por todo o heroísmo, por tudo que ele fez pelo nosso Brasil e pelo planeta Terra, pelo mundo. Esse sim é um mártir, é um verdadeiro herói, uma pessoa
que, bem como todos os pracinhas, todos os brasileiros da época, saíram dos rincões do Brasil, dos interiores do estado, atravessaram o oceano para combater os alemães, conquistaram várias batalhas, venceram várias batalhas, como Monte Castelo, como Monte Cassino, e são tidos, inclusive lá na Europa, como verdadeiros heróis. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos o reconhecimento devido, a maioria da população desconhece a bravura, os feitos e o histórico verdadeiro desses heróis da Segunda Guerra Mundial. Então, deixo meus sentimentos aqui, minhas condolências à família do nosso veterano Valdomiro Grotto, grande herói que aos 104 anos nos deixou, e infelizmente restam apenas 24 pracinhas vivos hoje no Brasil, presidente. O último paulista era o Cabo Grotto, ele era o último paulista pracinha veterano da FEB, e agora restam 24 veteranos ainda vivos, um mora em São Paulo ainda, e a gente tem que, sempre que possível, fazer o máximo esforço para enaltecer esses verdadeiros heróis. E para encerrar essa colocação nesse pequeno expediente, eu gostaria de fazer coro ao parlamentar que me antecedeu, ao deputado Paulo Mansur, e convidar e conclamar ou convocar a população de bem, o cidadão de bem, para que esteja conosco na Paulista às 14 horas do dia 1º de março. Nós faremos um movimento legítimo, um movimento com conteúdo, com espírito de justiça imbuído em cada brasileiro que a esse movimento vai, para pedir justiça, para pedir anistia a todos os presos do 8 de janeiro, que estão presos lá há mais de 2, 3 anos, na verdade, há 3 anos, de maneira injusta, de maneira que nem bandido, nem traficante, nem ladrão fica preso aqui no Brasil. E nós temos pessoas lá inocentes dos crimes que são acusados, presos há 3 anos. Pessoas de idade, homens, mulheres, muitos que, segundo relatos, inclusive, nem no local estavam, nem invadir o prédio público invadiram. Então, nesse dia 1º de março, estaremos lá pedindo justiça e liberdade ao Brasil, liberdade aos presos do 8 de janeiro, liberdade ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que se encontra preso também em um processo repleto de absurdos, repleto de inverdades e, infelizmente, repleto também de abusos. Inclusive, é pauta também da manifestação a questão que envolve hoje a Suprema Corte do Brasil, que não é segredo para ninguém, mas também estaremos lá pedindo justiça e pedindo impeachment de ministros que não cumprem com a função e com a responsabilidade que lhe foi atribuída pela Constituição Federal. Obrigado, presidente, e espero você, paulista, você, brasileiro, conosco no dia 1º de março, às 14 horas, na Paulista. Obrigado. Aproveitando, presidente, peço a suspensão da atual sessão até às 16h30. Está suspensa a sessão até 16h30.